Aqui a gente vai distinguir, fazer a distinção particular entre preposição e conjunção. É que assim, preposição liga termos, conjunção liga orações, mas não reduzidas, tá? Preposição liga termos ou orações reduzidas. Conjunção liga orações, tá? Eu tenho isso, ó. Vou para casa. Primeira coisa que eu marco é o verbo. Então, tá aqui. Se só tem um verbo, significa que eu só tenho uma oração. Então, se eu só tenho uma oração, esse para liga termos. Quem liga termos é preposição, tá? Aqui a gente está no conceito básico. Quem liga termos é preposição. Aqui embaixo, ó. O menino disse que viria. Um verbo é disse, o outro verbo é viria. Nenhum deles é oração reduzida, não tem terminado em R aí. Eu tenho aqui duas orações. Ok? E esse que, ó, das orações, ele liga orações. Se esse que ele liga orações, ele é uma conjunção. Então, a diferença básica entre preposição e conjunção é que a preposição liga termos e a conjunção liga orações. A preposição liga termos e a conjunção liga orações. Ok? E para a gente terminar, a gente pode dizer a classificação básica das classes, não é? Todas as outras você volta a ver no processo sintático, na concordância, na regência, tá? Menos esse aqui. Quando nós dizemos, ufa, acabou. Quando nós dizemos, ai, nós temos aqui o que nós chamamos de interjeição. A interjeição, tá? Ela indica sentimento repentino, então ela indica sentimento, mas não é só isso. Ela indica saudação, eu posso dizer oi. Ela inicia a comunicação, continua a comunicação, encerra a comunicação. Então, se eu disser bom dia, é uma interjeição. Se eu disser né, é uma interjeição. Se eu disser psiu, é uma interjeição. Então, a interjeição, ela é mais do que simplesmente dizer que exprime sentimento. Se eu disser, por exemplo, por favor, que é um apelo, é uma interjeição. Então, a interjeição, ela pode indicar sentimento, e aí é uma questão de análise do contexto, ou não. Ela pode ser só interjeição, mas não indicar sentimento nenhum. Ok? O que nós vimos agora foram as classes como um todo, as 10. Termina aqui a interjeição. Agora, a gente tem que ver algumas particularidades dos pronomes, que são importantíssimos. Ok? Aqui o que a gente vai ver, antes de falarmos dos pronomes, são alguns conjuntos também e o valor que as palavras podem ter. Olha, o que são locuções? Tá? Locuções, na verdade, são conjuntos de palavras com uma só classificação morfológica. Então, assim, locuções são conjuntos de palavras com uma só classificação morfológica. Então, são várias palavras, mas elas têm só uma classificação. A mesma do adjetivo, a mesma do advérbio, a mesma do verbo. É conjunto, mas é uma só classificação. Aqui nós temos duas que a gente pode ter algum probleminha, a gente acabou de ver, não é? Que é a locução adjetiva e a locução adverbial. Porque elas são compostas de mesma natureza. Olha, da cidade
e da cidade. São ou não são idênticas? Pois é um conjunto, mas o valor delas depende de a quem elas se refere. E elas têm a mesma composição. Se você prestar bem atenção, tá? Elas têm a mesma composição, tá? Você tem isso, ó. A locução adjetiva, ela é formada de, ó, preposição, tá aqui, ó, preposição, ó, tá aqui a preposição, ó, mais substantivo. Tá aqui, ó. Cidade é um substantivo, cidade é um substantivo. São iguais. Elas são formadas por preposição mais substantivo. Mas elas não têm o valor de um substantivo, tá? É um conjunto. O valor delas depende de a quem elas se referem. Olha só. Da cidade, o conjunto todo se refere a um substantivo. Lembrando, quem se refere a substantivo é um adjetivo. Se é um conjunto, é uma locução adjetiva. A locução adjetiva, ela equivale a um adjetivo. É um conjunto que equivale a um adjetivo. Aqui, vens da cidade. Olha só. Da cidade está se referindo ao verbo vens. Espera aí. Agora é um conjunto que se refere ao verbo. Então, conjunto é locução. Se refere a verbo é adverbial. Então, o que nós temos? Locução é um conjunto. Adjetivo e adverbial, elas têm uma mesma estrutura. Ambas são iniciadas por preposição. E ambas têm um núcleo substantivo, tá? E aí, o que você tem? Como elas são iguais nesse processo de construção, você tem que verificar a quem elas se referem. Tem valor adjetivo quando se refere a substantivo. Tem valor adverbial quando se refere a verbo. Ok? Não temos só locução adjetiva aí, adverbial não. Temos mais locuções. Olha só. Nós temos locução verbal. Locução verbal é um conjunto de verbos com uma só ação, tá? É sempre o último verbo que indica a ação. Você tem aqui, ó. Ele havia sido atacado. Tem 3 verbos. Havia sido atacado, tá? A ação é uma só. É a ação de atacar, que ele está sofrendo. Esse é o verbo principal. É o verbo que indica a ação. É sempre o último. Todos os outros são verbos auxiliares. Todos os outros são verbos auxiliares, tá? Então, locução verbal é um conjunto de verbos indicando uma só ação. Aqui embaixo você tem Maria estava dormindo. Eu tenho estava e dormindo. Veja bem que Maria pratica uma ação. A ação é de dormir. A ação é de dormir. Esse é o verbo principal. E aí, olha bem, esse verbo não é de ligação. Quem acompanha o verbo principal é o verbo auxiliar, tá? Só lembrando que é o verbo principal que manda, é o verbo principal que indica a ação, tá? É um conjunto de verbos com uma só ação. E esse conjunto de verbos pode ser bem grande mesmo, ó. Bem aqui você tem, a flor deveria ter sido entregue, ó. Eu tenho verbo deveria, eu tenho verbo ter, eu tenho verbo ser, né? E eu tenho verbo entregar. É uma locução bem grande. Sempre o principal é o último e é ele que indica a ação. Esse é o verbo principal. É ele que indica a ação de entregar. Ação que está sendo sofrida pela flor. Todos os outros verbos são verbos auxiliares. Todos os outros verbos são verbos auxiliares. Então, o que é uma locução verbal? É uma construção que indica uma só ação, tá? Essa ação é sempre indicada pelo último verbo. Um conjunto de verbos indicando uma só ação. Um conjunto de verbos indicando uma só ação. Essas locuções aqui, elas são muito mais estruturais, ó.
Locução prepositiva. Locução prepositiva. A locução prepositiva é um conjunto funcionando como preposição. Sempre inicia e termina com preposição. Sempre inicia e termina com preposição. Então, você tem, ó, daqui a é uma locução prepositiva. A partir de. Olha só, o a e o de são preposições. Inclusive esse som, a, tchuca, de, a, tchuca, de, a, tchuca, de é sempre de locução prepositiva. Começa com uma preposição e termina com uma preposição, tá? Sempre termina com preposição, gente. Sempre termina com preposição. Sempre termina com preposição. Então, a locução prepositiva, ela sempre vai fechar com uma preposição, sempre, tá? A locução conjuntiva vai sempre fechar com o que. Todo conjunto que termina com o que é uma locução conjuntiva. Logo, que, desde que, à medida que, tudo que, tá? Então, você tem, ó, desde que, logo que, à medida que, contanto que, apesar de que. Olha a diferença, tá? Percebam essa diferença. Apesar de é uma locução prepositiva. Apesar de que é uma locução conjuntiva. Locução é um conjunto. Locução é um conjunto, tá? Vai ter o mesmo valor de uma preposição e o mesmo valor de uma conjunção. Preposição liga termos, mas pode ligar a oração reduzida. Conjunção ou locução conjuntiva liga orações que não sejam reduzidas. Ok? E a locução interjetiva, o que é interjeição? Interjeição indica sentimento repentino, apelo, saudação. Se é uma palavra só, é uma interjeição. Se é um conjunto de palavras, é uma locução interjetiva. Se eu disser pelo amor da vaca preta, isso é ou não é um apelo? Funciona como interjeição, mas é um conjunto. Então, é uma locução interjetiva. Então, locução é conjunto, tá? Conjunto de palavras com uma única classificação morfológica. Ok? Aqui o que a gente vai relacionar, porque é uma questão de relação. Para cada classe, existe relação entre a classe e a função que ela exerce. Na verdade, em relação à classe, você tem 3 nomes. Nome substantivo, nome adjetivo e nome adverbial. São esses nomes que vão ter função sintática, porque você só tem função sintática substantiva, função sintática adjetiva e função sintática adverbial. Só, tá? São 10 classes de palavras, tá? Os nomes das classes de palavras são reduzidos a 3. 3 nomes morfológicos, substantivo, adjetivo e adverbial. Esses 3 nomes vão se dividir nas 10 funções sintáticas que existem. São 10 funções, mas no fundo são 3 valores, tá? Se você percebe que o nome é substantivo, tá? Porque não pode ser substantivo, adjetivo ou adverbial. Se o nome é substantivo, ele só pode ter, a gente disse, o nome substantivo funciona como núcleo do sujeito ou núcleo do complemento. Então, o substantivo, ele funciona como núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto, que é complemento, do objeto indireto, que é complemento, do agente da passiva, que é complemento, do complemento nominal, que é complemento, do aposto e do vocativo. Às vezes do predicativo. Então, assim, um substantivo, um só substantivo, ele pode exercer várias funções. Função de sujeito ou função de complemento. Para a gente ilustrar aqui, ó, você tem
O menino saiu. Olha o que eu tenho. Menino é um substantivo, menino é um substantivo e menino é um substantivo. Então, assim, morfologicamente, eu tenho um substantivo. Morfologicamente, eu tenho um substantivo, ok? Então, ó, menino é um substantivo. Menino é um substantivo. E menino é um substantivo, tá? Sintaticamente, depende da relação dele, mas eu sei que ou ele é núcleo do sujeito ou ele é núcleo do complemento. Vamos analisar sintaticamente, tá? Primeiro eu marco o verbo, olha só, saiu. Quem saiu? O menino. Pois o menino, aqui, ó, é o sujeito. E o núcleo do sujeito é menino. Então, eu tenho, ó, um substantivo funcionando como núcleo do sujeito. Tá aqui. Então, ó, menino é o sujeito. Ok? Gosto do menino. Peraí. O verbo é gosto. Quem gosta, gosta de alguém. Verbo transitivo indireto. Do menino é objeto indireto. Então, opa, ele é núcleo do sujeito, ele é núcleo do objeto indireto. Encontrei o menino. Quem encontra, encontra alguém. É verbo transitivo direto. O menino vai ser objeto direto. Então, é só para ilustrar as funções que um mesmo substantivo pode ter. Então, o que você tem aqui, tá? Você tem isso, ó. Menino é um substantivo, é o mesmo substantivo. E ele está exercendo a função de sujeito, função de objeto indireto e função de objeto direto. Então, a função que ele exerce é de sujeito ou de complemento, ok? Aqui nós temos o nome adjetivo e o nome adverbial, tá? Porque os nomes podem ser substantivos, adjetivos ou adverbiais, tá? O nome adjetivo, ele funciona como adjunto, adnominal e predicativo, tá? O nome adverbial só funciona como adjunto adverbial. É aquilo, você tem a classificação morfológica e ela tem que te ajudar na classificação sintática. Então, assim, eu tenho, usei um sapato novo. Novo é um adjetivo. O sapato é novo. Novo é o mesmo adjetivo. Sintaticamente, bora ver. Usei um sapato novo. Esse novo aqui, tá ou não tá junto de sapato, junto do substantivo, indicando uma característica própria, né? Então, ele funciona como adjunto adnominal. Então, ó, ele é adjunto adnominal. Aí eu digo, o sapato é novo. Peraí. Esse adjetivo se refere a sapato, mas ele está ligado por verbo. Esse verbo é verbo de ligação. Verbo de ligação sempre, sem exceção, vai exigir um predicativo do sujeito. Então, veja bem, um adjetivo, se ele estiver junto do nome, tá? Um adjetivo, se ele estiver junto do nome, ó, um adjetivo junto do nome, ele vai funcionar como adjunto adnominal. Ele vai funcionar como adjunto adnominal. Se esse adjetivo estiver ligado por verbo, ele vai funcionar como predicativo. Um adjetivo só pode ter essas duas funções. Um substantivo pode ter várias, mas um adjetivo só pode funcionar como adjunto adnominal ou predicativo. E um advérbio? Encontrou um advérbio? Advérbio só exerce uma função. A função de adjunto adverbial, mas tem que ser advérbio. Ou seja, não pode acompanhar um substantivo. Então, aqui, ó, ontem.
Ontem é um advérbio. Se é um advérbio morfologicamente falando, a função sintática dele é de adjunto adverbial. Então, veja bem, o que a gente colocou em azul é a função sintática, tá? Então, assim, ele é um advérbio funcionando como adjunto adverbial, ok? Então, um substantivo pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, vocativo e até predicativo. Um adjetivo só pode ser adjunto adnominal e predicativo. Um advérbio só pode ser adjunto adverbial. Ok? Existe pronome substantivo e pronome adjetivo, tá? O que é o pronome substantivo? O pronome substantivo é aquele que substitui o substantivo, ele fica no lugar. O que é o pronome adjetivo? Ele não fica no lugar do substantivo, ele acompanha. Lá em cima, pronome substantivo, pronome igual a substantivo. Pronome adjetivo, pronome mais substantivo. Você tem aqui, ó, exemplos. A casa é tua e ele foi embora. Quando dizemos a casa é tua, esse tu aqui não está acompanhando nenhum substantivo. Então, na verdade, é um pronome, tá? Que está no lugar do substantivo. É um pronome que está no lugar do substantivo. Se ele está no lugar do substantivo, ele é um pronome substantivo, ok? Quando você diz ele foi embora, ele não está acompanhando nenhum substantivo. Ele está no lugar, por exemplo, de Mário, de Holofortino, de Gigfrido. Se ele está no lugar de um substantivo, ele é um pronome substantivo, ok? Ok. Adjetivo. O adjetivo, ele acompanha. Nessa frase, por exemplo, meu irmão viajou e levou minha mochila. Meu é pronome, minha é pronome. De mesma natureza do tua. Mas, nesse caso, meu irmão aqui, tá? Meu está acompanhando irmão. E irmão é um substantivo. Quem acompanha o substantivo é um adjetivo. Se ele é pronome adjetivo, ok? Minha mochila, ó, esse minha está acompanhando mochila. Mochila é um substantivo. Quem acompanha o substantivo é um adjetivo. Se isso é pronome adjetivo. Olhem bem que as naturezas são diferentes. O pronome substantivo, ele é igual ao substantivo. Eu posso tirá-lo e colocar um substantivo no lugar. O pronome adjetivo, ele acompanha um substantivo. Ele acompanha um substantivo. Todos os pronomes podem ser genericamente classificados como pronomes adjetivos ou pronomes substantivos. Substantivo quando substitui o nome. Adjetivo quando acompanha o nome, ok? Agora, especificamente, os pronomes são pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos, tá? E aí fica um recado. Os pessoais ainda têm subdivisão. Os pronomes pessoais podem ser pessoais do caso reto, pessoais oblíquo ou de tratamento. E são os mais cobrados. Dificilmente se pergunta o nome do pronome numa prova de concurso. O que se joga é uma frase com pronome e você tem que ver se ela está certa ou se ela está errada. E é comum a gente usar os pronomes pessoais do caso reto e oblíquo de forma equivocada. Eles, particularmente, têm alguns problemas que nós precisamos evitar.
tá? Os pronomes possessivos são relativamente fáceis, né? Meu, teu, seu. Demonstrativos, como o nome diz, eles demonstram, este, esse, aquele. Indefinidos, como o nome diz, eles indefinem, generalizam, vários, outros, alguém. Interrogativo, aparecem em perguntas diretas e indiretas. Relativos são extremamente importantes e a gente trabalha até mais eles no processo sintático, lá na concordância, lá na regência. Eles são relativos ao antecedente, relativos ao antecedente, relativos ao antecedente. Vamos ver um de cada vez, não é? O pronome pessoal, como nós colocamos até no esqueminha anterior, eles podem ser do caso reto, oblíquo ou de tratamento, ok? Os pronomes pessoais do caso reto, eles funcionam como sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O pronome oblíquo, ele funciona como complemento. Os oblíquos são me, mim, comigo, te, contigo, se, consigo, o, a, os, as, lhes. Tá? Eles funcionam como complemento. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. E o de tratamento pode ser todos os outros. Podem ser tanto sujeito quanto complemento. É o pronome pessoal do caso reto que tem essa, a gente pode dizer assim, essa relação de oposição com o oblíquo. Você nunca vai me dizer que um oblíquo é sujeito. E você nunca vai me dizer que um reto é complemento. Isso não existe. O pronome pessoal do caso reto funciona como sujeito. O pronome pessoal do caso oblíquo funciona como complemento. Todos os outros pronomes podem ser sujeito, complemento, adjunto, podem ter várias funções. Esse, por exemplo, pode. Você é pronome de tratamento. Pode ser sujeito, pode ser complemento. Vossa Senhoria, Vossa Santidade, Vossa Excelência podem ser sujeito ou complemento. Então, os pronomes pessoais, eles podem ser reto, oblíquo ou de tratamento. Ok? E aqui a lista dos pronomes pessoais mesmo, né? Eles substituem as três pessoas gramaticais, né? Então, eu tenho aqui, ó, primeira pessoa, e a gente colocou, primeira pessoa do reto, eu. Só pode ser usado como sujeito, né? Eu saí, tá? A primeira pessoa, se for complemento, tem que ser usada o oblíquo. Eu não vou dizer, ele entregou para eu. Eu vou dizer que ele entregou para mim ou ele me entregou. Não vou dizer ele saiu com eu vou dizer ele saiu comigo. É a mesma pessoa, mas a forma é diferente. Se eu disser, ó, tu saíste, sujeito, mas eu não vou dizer ele saiu com tu, ele saiu contigo. Ele não vive sem tu, ele não vive sem ti. E ele te entregou. Então, é a mesma pessoa, mas é a roupa que é diferente. Você não vai para a sua formatura com a mesma roupa com que você vai para a praia, né? Então, são roupagens diferentes, mas é a mesma pessoa. Ele, ela, eu posso dizer ele saiu. Mas eu não posso dizer, por exemplo, eu encontrei ele. Seria eu o encontrei. Então, existem pronomes em terceira pessoa. Se, ele ou a, se. Ele ou ela, desde que com preposição, tá? Um recadinho aqui nesse. Porque você pode acabar dizendo, Yara, mas olha, é a mesma pessoa. Não, mas aqui é com preposição, tá? Então, por exemplo, ele saiu, é reto, sujeito. Porque o reto funciona como sujeito, tá? Então, por exemplo, ele saiu. Coloquei esse exemplo na sequência, ó. É reto. Agora, se eu disser sair com ele, ó, esse com é preposição e esse ele já é oblíquo, tá? Então, a gente tem esses exemplos, mas é só para já ilustrar. E aí você tem, ó, nós, sujeito, nós saímos, nos e conosco, complemento. Ele nos convidou, ele saiu conosco. Vós, sujeito.
Vos e convosco, complemento. Eles e elas, sujeito. Se, lhes, os, as, se, consigo, eles e elas, com preposição, complemento. Então, pronome pessoal do caso reto funciona como sujeito e representa as 3 pessoas gramaticais. Pronome pessoal do caso oblíquo funciona como complemento. Funciona como complemento. E são as mesmas pessoas gramaticais. Ok?